Olá, eu sou o professor Avelino Júnior e eu estou ministrando aulas de Direito e Mercado para o 7º semestre A e B do curso de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté. Hoje nós vamos trabalhar com a aula 6, parte 6, sobre o provimento 170 de 24 de fevereiro de 2016. Trata da Sociedade Unipessoal de Advocacia. A Sociedade Unipessoal de Advocacia é constituída e regulada segundo os artigos 15 a 17 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, e os artigos 37 a 43 do seu Regulamento Geral e as disposições desse provimento. Agora nós vamos entender como é o ato constitutivo da Sociedade Unipessoal de Advocacia, porque ele deve conter requisitos mínimos segundo as seguintes diretrizes. A razão social obrigatoriamente deve ser formada pelo nome completo do advogado ou parte do nome. Então, nós temos o nome completo do advogado ou parte do nome dele, seguido da expressão Sociedade Individual de Advocacia, vedada a utilização de sigla ou expressão de fantasia. Então não pode ter nome fantasia. Além disso, um objeto social que consistirá exclusivamente na prestação de serviços advocatícios, podendo especificar o ramo do direito a que se dedicará. E o prazo? Qual é o prazo de duração? Bom, as suas atividades terão de duração ilimitada, claro, óbvio, porém o início ele é da data do registro do ato constitutivo da Sociedade Unipessoal de Advocacia no Conselho Seccional. Precisa ter o endereço determinado onde vai funcionar, não são admitidas a registro, também nem podem funcionar sociedades unipessoais de advocacia que apresentem forma ou característica de sociedade empresarial. Você não é uma empresa, é uma pessoa física, um advogado que presta serviço jurídico, portanto não tem forma empresarial. E também nem que possa adotar nome fantasia, ou que realize atividade estranha à advocacia. O valor social do capital social tem que descrever nesse ato constitutivo como é que vai ser integralizado, em dinheiro ou vai ser em mobílias, em computadores, tem que verificar a forma. E é imprescindível declarar expressamente que além da sociedade, o titular responderá subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados ao cliente. É claro que é uma sociedade unipessoal, quem responde primeiro é a sociedade. Mas, além disso, quem responde sociedade é a unipessoal, subsidiariamente quem responde é o advogado, de uma maneira ilimitada. Além disso, não se admitirá o registro e o arquivamento de ato constitutivo das suas alterações que estabeleçam a admissão de qualquer outro sócio, ainda que de serviço. Sociedade não é unipessoal? Se é unipessoal, só tem um advogado. Como é que você vai ter um sócio patrimonial se a sociedade é de um advogado? Então não pode. Mas é claro que a sociedade unipessoal poderá contratar advogados associados, poderá contratar advogados empregados, o que não pode ter um outro sócio patrimonial, já que a sociedade é unipessoal. O mesmo advogado não poderá integrar mais de uma sociedade de advogados. Então, se você é sócio da sociedade unipessoal, você não pode ser sócio de uma sociedade de advogados. Da mesma forma, o sócio da sociedade de advogado não poderá ser sócio de outras sociedades no mesmo território do Conselho Seccional. Pode ser sócio de um outro escritório, de uma outra sociedade, no outro Conselho Seccional do outro estado. Compete ao titular da Sociedade Unipessoal de Advocacia responder pelos atos. É claro, só tem você vai ter que responder mesmo. A responsabilidade profissional é sua.
E também compete a você responder pelos atos de gestão. No entanto, você pode delegar a execução de funções próprias da administração operacional a profissionais especializados. Por exemplo, a sua sociedade unipessoal tem vários advogados associados. Tudo bem, alguém tem que administrar. Você pode contratar um administrador, você pode contratar um contador para fazer esse serviço especializado. A sociedade vai se extinguir com o falecimento do titular. Óbvio, sociedade unipessoal. Só tem um advogado. Advogado morre? Como é que vai ter a sucessão? Não tem sucessão. Termina por aí a sociedade unipessoal. Quando ocorrer a incompatibilidade temporária ou impedimento do titular, inclusive por motivo de suspensão da ordem dos advogados e suspendeu o exercício profissional, então tem que ser tudo averbado lá na Constituição, lá no ato constitutivo do Conselho Seccional da OAB. E as sociedades unipessoais de advocacia, no exercício de suas atividades, somente podem praticar os atos indispensáveis às suas finalidades. Quais são os atos indispensáveis? Administração regular, celebração de contratos, representação, consultoria jurídica, assessoria jurídica, defesa dos clientes. Então é muito importante, inclusive por intermédio dos advogados associados ou advogados empregados. E os atos privativos de advogado devem ser exercidos por titular ou os advogados vinculados à sociedade. O registro de ato constitutivo da sociedade unipessoal de advocacia e o arquivamento sempre deve ser feito no Conselho Seccional da OAB, onde tiver inscrita a sociedade unipessoal. O ato constitutivo que preveja a criação de filial, professor, então eu posso ter uma filial na sociedade unipessoal? Claro! A sua sociedade unipessoal é do território do Conselho Seccional de onde? De São Paulo? Ótimo! Você quer abrir uma filial em Minas? Beleza. Então você vai pegar todo o seu ato constitutivo, vai abrir uma filial e vai registrar no Conselho Seccional da OAB de Minas Gerais, lá na Comissão de Sociedades de Advogados. Então pode sim. O número do registro da Sociedade Unipessoal de Advocacia deve ser indicado em todos os contratos. Se a sociedade é contratada para prestar um serviço, neste contrato tem que constar o número de inscrição da OAB da sociedade unipessoal, que é diferente do número da OAB do advogado, tá? Muito bem. Serão averbados à margem do registro e a juízo de cada conselho seccional os ajustes da associação, tudo que for alterando em cláusulas é muito importante que seja averbado. Associação, alteração, abertura de filial, tanto no Conselho Seccional da sede, quanto lá na filial em outro estado. Os candidatos de associação com os contratos, melhor dizendo, de associação com advogados sem vínculo empregatício, devem ser apresentados em averbação de 3 vias, para ficar uma na sociedade, uma no conselho e uma com advogado associado. Então, muito importante isso, cada um com a sua via. Para cada advogado associado, deverá ser apresentado um contrato. Portanto, a sociedade unipessoal tem 10 advogados associados. Cada um tem um contrato com cláusula. Mesmo que as cláusulas sejam idênticas, cada advogado tem o seu contrato separado dos demais, tá? As associações entre sociedades unipessoais e entre essas sociedades de advogados não pode conduzir a que passe a ser sócio da outra. Isto é, você tem uma sociedade unipessoal. A sua sociedade unipessoal não pode ser sócia da sociedade de advogados. São sociedades separadas. Por quê? Porque o sócio patrimonial da sociedade unipessoal é um só. Da mesma forma, não pode a sociedade de advogados ser sócia dessa outra sociedade. Sócia patrimonial? Não. Pode ser contratada para trabalhar. Sócio patrimonial? Não pode.
ok? Então o contrato da associação firmado entre sociedades unipessoais ou entre essas e sociedades de advogados nas unidades da federação diferentes deverão ter eficácia e sempre averbar, quer seja no conselho seccional onde está a filial, quer seja na sede. Os documentos e os livros contábeis que venham a ser adotados pela sociedade unipessoal de advocacia para conferir em face de terceira eficácia, sempre tem que ter os lançamentos e podem ser registrados e autenticados no conselho seccional competente. O setor de registro das espécies de advogado e sociedade de advogado deve manter um sistema de anotação, como nós temos uma organização, um verdadeiro cartório, para um único lugar ter esse controle de sociedade, quer seja de advogados, quer seja unipessoal. O cancelamento de qualquer registro, averbação ou arquivamento que trata deste provimento 170 sempre deve ocorrer por decisão do Conselho Seccional. E o Conselho Seccional é obrigado a fornecer a qualquer pessoa, com rapidez e independente de despacho ou autorização, certidões contendo informações. Imagine que você queira saber quem são os sócios da sociedade de advogados tal. É só fazer um requerimento na comissão de sociedades do Conselho Seccional e sem nenhum despacho de esperar a decisão de sem decisão. Essa informação é rápida, com presteza para qualquer pessoa. Os pedidos de registro de qualquer ato relacionado a este provimento serão instruídos com certidões de quitação. Você quer alguma certidão? E você está quite? A sua sociedade pagou a anuidade? Você, advogado, pagou a anuidade? A OAB não vai exigir quitação fiscal de qualquer tributo, federal, estadual ou municipal, mas vai exigir a sua quitação com a anuidade da própria OAB. Muito bem. Vamos então agora falar do artigo 11, muito importante. A sociedade de advogados poderá ser convertida em sociedade unipessoal, bem como esta transformada em sociedade de advogados. Imagine você ser sócio de uma sociedade de advogados, um vai embora, o outro não quer mais, o outro falece, você fica sozinho. E é uma sociedade de advogados. Você tem duas hipóteses. Ou chama advogados no prazo de 6 meses para ficar com você e continuar a sociedade, ou transformar a sua sociedade de advogados em sociedade unipessoal, onde você é o único sócio. Da mesma forma, você como sócio unipessoal quer que outros sócios patrimoniais venham até você. Então você vai pegar a sua sociedade unipessoal e vai converter em sociedade de advogados. Então o reverso pode ser verdadeiro. Ok? Então com isso eu termino o provimento 170 de 24 de fevereiro de 2016, publicado no dia 9 de março de 2016 e em vigor até hoje. Então é muito importante que você, meu aluno, saiba agora na nossa disciplina Direito e Mercado como deve agir após passar o exame da OAB, conseguir sua carteira da OAB. Você vai ser um profissional autônomo, sem nenhuma sociedade? Você vai ser sócio de alguma sociedade? Ou você vai ser o sócio único da sociedade unipessoal? Então está aí a variação e alguns pontos básicos para você seguir a sua carreira na área do direito. Eu gostaria de agradecer todas as aulas que nós tivemos, o compartilhamento com as nossas videoaulas e acompanhe comigo no meu canal do YouTube e no Instagram sobre as aulas dadas, porque isso ainda cai na prova. Até mais!